Olá, meus amigos que nos seguem no nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Hoje estou aqui, me chamo Arleide, né? Moro aqui na cidade de Pentecoste, na zona rural, e produzo rosa do deserto. E hoje eu quero mostrar para vocês sempre uma pergunta que sempre os meus clientes fazem. E aí, a minha rosinha, a minha plantinha deu rosa, acabou a floração dela e agora ela não quer mais florir. O que é que eu devo fazer? Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço e como vocês devem fazer com a sua plantinha. Sua mudinha ainda é pequena, vou dar um exemplo aqui. Ela está florescendo, né? Ela é pequenininha. Aí ela tem seu botãozinho, ela botou o botãozinho para nos alegrar. Mas o botãozinho vai morrer, a florzinha morre e aí pronto, acabou, não tem mais flor. Aí eu fico querendo que ela bote outra flor, né? Então hoje eu vou falar para vocês como é que a gente deve fazer, proceder para estimular a nossa plantinha a botar mais flores e consequentemente mais galhos. Vamos fazer a velha poda, né? Por que a gente deve podar a nossa planta? Porque quando a gente poda, a gente estimula ela a dar novos galhos e consequentemente novas flores. Porque a flor da rosa do deserto, da obeso, que essa é a espécie obeso, ela dá na ponta dos galhos. Quanto mais galho você tiver na sua plantinha, mais flores ela vai ter. Então o que acontece? Nós vamos fazer a nossa poda apical, né? Que chama-se poda apical. Geralmente essa poda apical a gente faz quando a plantinha ela é bem novinha, quando ela já está pequenininha, né? A gente começa a fazer a partir desse processo, quando ela é pequenininha, de 3 meses, 4 meses. Mas no caso aqui, que é uma mudinha de enxerto, a gente vai fazer depois que ela colocar a sua floração. Por que eu falo isso? Porque a muda de enxerto, ela floresce mais rápido do que a muda de semente, a plantinha de semente. No caso aqui, essa é uma muda de enxerto, né? Então a gente vai fazer a nossa poda, né? Nossa velha poda, né? Então o que nós vamos usar para fazer a nossa poda? Primeiro nós vamos usar, qual é o material que nós vamos usar? A nossa velha faquinha, né? Que vocês já viram nos outros vídeos. O nosso estilete, temos essas opções. E temos também a famosa gilete, né? Nossa famosa gilete, né? Pra gente fazer essas podas também. Eu falo isso porque eu estou mostrando para vocês materiais que você tem perto de você. Às vezes você pode dizer, mas eu não tenho essa faca. Eu não tenho o estilete, mas eu tenho a gilete. Então a gente vai fazer com a gilete. Então é o seguinte, nós temos também o nosso papel higiênico, o papel absorvente, né? E o nosso álcool para esterilizar a nossa ferramenta. E também para selar o nosso corte, nós vamos usar a canela, certo? Não podemos deixar a nossa plantinha com o ferimento aberto. Como é que nós vamos fazer? Como eu vou usar a gilete, né? Que é mais prático. Eu quebro ela aqui, né? Fico só com a bandinha. Uso só a bandinha da gilete. E aí eu venho aqui, passo o álcool na minha gilete para esterilizar a minha gilete. Lembre-se que não pode ficar molhada. Quando você passar o álcool, você tem que secar totalmente a gilete, tá? Não deixem ela molhada, porque quando você corta com ela molhada, o líquido do álcool entra em contato com a seiva e às vezes pode gerar algum ferimento, algum fungo, alguma coisa que dificulte a cicatrização. Além de eu fazer a poda na apical da plantinha, eu vou cortar as folhinhas dela. Porque quando eu corto as folhinhas, eu estimulo ela a liberar os seus brotinhos. Onde é que esses brotinhos vão aparecer? No ápice da folha, ou seja, bem aqui desse encontrozinho, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar as folhinhas primeiro, tá? Ai, minha plantinha vai ficar muito feia, pelada. Geralmente as pessoas não fazem esse procedimento por causa dessa estética da planta. Mas eu quero, olha a seiva dela aqui. Enxugar aqui a seiva para não derramar muito, né? Por que a gente faz esse procedimento? Porque aqui você estimula a planta a brotar os seus novos brotinhos. Se você não fizer isso, ela vai ficar continuando alimentando essas folhas. E esquece de me enviar o comando para liberar os seus brotinhos. Então aqui eu fiz a podear as folhas, né? Cortei, não arranque as folhas da sua planta, porque
É nesse chama-se meristema, essa partezinha aqui, que é onde vai sair o novo brotinho da sua planta, tá? Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui e dou um corte diagonal, tá? Pronto. Cortei, fiz a poda da minha plantinha. A partir desse momento, a planta, né, ela não vai enviar comando para o ápice da folha, no caso isso aqui, né? Ela manda para cá e depois vai sair nas folhinhas aqui. Ela vai mandar para onde tiver a saída de brotos. No caso, seria nesses galinhos aqui. Pode nascer dois galinhos, pode nascer um ou pode nascer só um mesmo. Quem gosta de uma planta bem formada, uma copa bem formada, vai cortando até para formar aquele monte de galinho, né? Pronto, sequei aqui, né? Se eu quiser cortar mais embaixo, eu corto, tá? Porque veja bem, quanto mais hastes ela tiver, ela só vai enviar para o final, ela não vai enviar para cá, tá? O comando de novos brotos é para cá. Então eu vou cortar aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar uma canelinha aqui, para vedar o nosso ferimento, certo? Pronto. Isso é a nossa poda que a gente faz após a sua folhinha não estar mais aqui na planta, né? Passou a floraçãozinha da sua plantinha, você vem e faz a poda. Isso é muito simples. O que é que vai acontecer? Ela vai estimular o crescimento de novos brotos e através desses brotos vão sair novas flores, como no caso aqui, né? Aqui foi feita uma poda, nasceram novos brotos aqui, certo? Você pode observar que tem 2 galhos. Aí ela vai crescendo e a florzinha vem na ponta do galho. Aqui, a partir desse momento, você vai colocar a sua plantinha no sol, certo? Como nós estamos no verão, eu estou usando a canela. Se nós estivéssemos no inverno, que nós não fazemos procedimento no inverno, mas às vezes é necessário, você não sela com a canela, né? Você vai selar com cola instantânea, porque ela fecha rápido. Mas como nós estamos no verão, né, no sol quente, a partir de você pode colocar ela no sol, que ela vai estimular a formação de novos brotos e aqui, a partir desses novos brotos, você vai ter novas florações. Eu vou mostrar para vocês agora o resultado de uma poda que eu fiz, uma plantinha que só tinha um galho, né? E aí eu fiz a poda e ela brotou outros galhos, só para vocês verem como funciona. No primeiro momento você vê a planta feia, pelada, né? Mas aí ela vai... Antes disso eu queria dizer para vocês, com uns 3 a 4 dias, essa hastezinhas aqui que fica das folhas, ela vai secar. Quando ela seca, você vem aqui com seu dedinho assim e ela cai. Então você não prejudicou o meristema, né? Que chama o localzinho que sai a brotação. Então você vem com seu dedinho aqui, passa assim e sai tudinho. Aí fica só o talozinho. Então agora eu quero mostrar para vocês como é que fica a plantinha que você poda. Depois de uns dias, né? Ela começa a nascer. Essa aqui já tem 1 mês de poda. Olha, ela deu 3 galhos depois da poda. Não sei se dá para vocês estar vendo aqui. Tem um galho aqui, que é um broto, né? Tem outro broto aqui. E tem outro broto aqui, são 3 brotinhos que ela deu. Então aqui ela vai dar o quê? 3 pontas de galho, né? 3 locais para botar flor. Então é assim, é isso que vai acontecer quando você poda a sua planta. Então não tenha medo de podar a sua planta. No início, contando aqui a minha experiência para vocês, quando eu comecei a plantar rosa do deserto, né? Eu assistia muitos vídeos e eu via as pessoas podando as plantas. Eu nunca tive medo de podar minhas plantas. Eu podava mesmo e eu via que elas brotavam novos brotos e davam novas flores. Então não tenha medo de fazer esse procedimento na sua planta. Porque você só vai estimular uma copa mais bonita. Em vez de você ter um galho só, você vai ter aqui, ó, uma copa com 3 galhos. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Nosso vídeo foi curtinho, só para mostrar como você vai fazer o procedimento na sua planta. E aí eu quero dizer para vocês, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se está assistindo nosso vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos e se você já é inscrito, ative o sininho para você estar recebendo notificações de novos vídeos e ali você não vai ficar por fora dos novos conteúdos que nós vamos postar no nosso canal. Então até lá, até o próximo vídeo.